Na aula de hoje, iremos trabalhar com as propriedades da potenciação. Então, a primeira propriedade é quando nós estamos trabalhando com um produto de potências de mesma base, que aqui eu estou representando por a letra A. Então, se as bases são iguais e é uma multiplicação que está acontecendo, o que é que a propriedade me diz? Eu vou repetir a minha base, que eu representei por a letra A, e vou somar os expoentes. Vamos ver no exemplo como é que fica. Aqui no exemplo eu tenho 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à sétima potência. Se nós observarmos, a base aqui é o mesmo, é 2 e 2, e eles estão fazendo a multiplicação. Então, pela primeira propriedade, nós vamos repetir a base, que é o 2, e vamos somar os expoentes. Quem são os expoentes? 3 mais 7. Então, aplicando a propriedade, aqui nós vamos ter 3 mais 7, 10. 2 elevado à 10ª potência. No outro exemplo, eu tenho 3 elevado à 5ª vezes 3 elevado ao quadrado vezes 3. Se a gente observar aqui, o 3 não tem expoente. O primeiro tem, que é o 5, o outro tem, que é o 2, mas o outro 3 não tem. Quando não aparece expoente no número, é porque o expoente que está aqui é o número 1. Então, nós observamos que aqui nós temos a mesma base, que é o 3. Eu vou repetir o 3, como é só para aplicar a propriedade, não está pedindo para resolver a potência, né? Então, eu vou repetir o 3, que é a minha base, e pela propriedade, como as bases são iguais, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Quem são os expoentes que eu vou somar aqui? O 5 mais o 2 mais o 1. Então, eu vou ficar com 3 elevado a 8. O outro exemplo, eu tenho uma base fracionária. 4/5 elevado ao quadrado vezes 4/5. Observem que esse aqui não tem expoente. Quando o expoente não aparece é porque ele é 1. E 4/5 elevado ao cubo. É a mesma base. Então, eu vou repetir a base, que é 4/5, e vou somar os expoentes. Quem são os expoentes? 2, 1 e 3. Eu vou fazer logo a soma aqui direto. 2 mais 1 dá 3, e 3 mais 3, 6. Certo? Essa propriedade ela só pode ser aplicada se for uma multiplicação e se nessa multiplicação as bases forem iguais. Com relação ao expoente, eles vão ser diferentes. Agora, para aplicar essa propriedade, as bases têm que ser iguais. A propriedade 2 é bem parecida com a propriedade 1. Qual é a diferença? É porque é a divisão. Quando as bases são iguais e a gente está fazendo uma divisão entre elas. Eu vou repetir a base, só que na divisão eu não vou somar, eu vou subtrair os expoentes. Na multiplicação, a gente repete a base e soma os expoentes, e quando é na divisão com bases iguais, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Que aqui eu representei os expoentes por a letra MN. Então, vamos aqui para os exemplos. O exemplo 1, nós temos 7 elevado à 5ª dividindo por 7 elevado ao quadrado. É a mesma base, 7 e 7. A gente só pode aplicar as propriedades aqui se as bases forem iguais. Se não forem, a gente não pode, certo? Nós não podemos. Então, aqui eu vou repetir o 7. E o que é que eu vou fazer com os expoentes? Como é uma divisão, eu vou fazer 5 menos 2. Então, vai ficar 7 elevado à terceira, ou 7 elevado ao cubo. Se a questão não pediu para você resolver, determinar o valor da potência, então você deixa aí. Se a questão estivesse pedindo só para você aplicar a propriedade ou transformar na forma de, ou deixar na forma de uma só potência, então você já para aí a questão. Nós temos aqui, ó, 11 elevado à 5ª potência dividindo por 11. Esse 11 não tem expoente. Como a gente já viu, quando não aparece o expoente, é porque o expoente que está aqui é o número 1. Então, eu vou repetir a base, que é 11, e vou fazer a subtração dos expoentes, que é 5 menos 1. Logo, eu vou ficar com 11 elevado à 4ª potência. Nós temos 2 elevado à 6ª, dividindo por 2
2,3 elevado à sexta, dividindo por 2,3 elevado à quinta. Então, eu vou repetir a minha base. E fazendo a subtração dos expoentes de 6 menos 5 dá 1. Então, eu posso colocar o expoente aqui ou não. Vai ficar certo do mesmo jeito. O 1 como expoente, ele tanto pode aparecer, como ele pode não aparecer. Eu vou deixar aqui sem expoente, certo? A terceira propriedade é quando nós temos potência de uma potência. Eu tenho um número que vai estar elevado a uma potência e essa potência ainda vai estar elevada a outra potência. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos repetir a base e multiplicar os expoentes, certo? Um exemplo. Aqui eu tenho 5 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Eu vou repetir a minha base, que é o 5, e vou multiplicar os expoentes. Quem são os meus expoentes? 2 e 3. Então, eu vou fazer a multiplicação aqui de 2 vezes 3, que vai ficar 5 elevado à sexta. No outro exemplo, eu tenho 4 elevado ao quadrado, elevado à quarta, elevado à quinta potência. Então, eu vou repetir a minha base e vou multiplicar os expoentes, que é 2 vezes 4 vezes 5. 2 vezes 4 dá 8, e 8 vezes 5, 40, certo? E a quarta propriedade é quando nós temos a potência de um produto, ou também pode ser aplicada na divisão do produto, na divisão dos fatores, aliás, certo? Tanto pode ser na multiplicação de fatores diferentes, como pode ser na divisão de fatores diferentes. Então, quando nós temos aqui duas bases diferentes, por exemplo, a vezes b elevado a n, então eu posso separar essas potências. Eu posso ficar com a elevado a n e b elevado a n. Por exemplo, quando eu tenho 2 vezes 7 elevado ao cubo, são duas bases diferentes, né? Eu tenho uma multiplicação aqui. Então, eu posso separar essas potências. Eu vou fazer o 2 elevado ao cubo e o 3 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo, vezes 7 elevado ao cubo. É como se a gente separasse as potências, certo? Aqui eu tenho 1/3 vezes 1/2 elevado à sexta potência. Então, eu posso separar. Eu vou ficar com 1/3 elevado à sexta vezes 1/2 também elevado à sexta. Aqui, por exemplo, eu tenho 5 ao quadrado vezes 7 ao cubo elevado ao quadrado. Então, vamos separar aqui essas potências. Primeiro, 5 ao quadrado, vou colocar o parêntese para separar a potência, elevado a este outro quadrado aqui que está fora, vezes, quem é o próximo que eu vou colocar? 7 elevado ao cubo, vezes, aliás, elevado ao quadrado, né, que está aqui do lado de fora do parêntese. E aqui nós ficamos com potência de potência. Pela terceira propriedade, quando nós temos potência de potência, nós repetimos a base e multiplicamos os expoentes. Então, aqui vai ficar 5, 2 vezes 2 dá 4, vezes 7, 3 vezes 2, 6. Então, aqui a gente já aplicou a quarta propriedade. Que essa mesma propriedade, ela vale também para a divisão. Então, eu posso fazer 7 elevado ao cubo, separando aqui as potências, dividindo por 6 elevado ao cubo. A próxima, eu posso ficar aqui com 3 elevado à quarta potência, dividindo por, se a gente observar, nós já temos um 5 elevado ao quadrado, então, eu vou ter que colocar um parêntese. E ainda vou ter que elevar o 4, que está fora do parêntese. Então, aqui, ó, nesse último parêntese, nós temos uma potência de potência. Então, eu ainda tenho que fazer a multiplicação desses expoentes. Então, eu vou baixar aqui o 3 elevado à quarta potência, dividindo por 5 elevado a 2 vezes 4,